A Era de Ouro de Hollywood foi uma época de glamour impecável e imagens cuidadosamente elaboradas. Muitos dos maiores astros masculinos recorriam a um pequeno segredo: perucas e tupês. Em uma era obcecada por imagem, era comum que atores usassem perucas para manter seu charme na tela. Na verdade, um insider da indústria dos anos 1950 uma vez estimou que 9 em cada 10 estrelas masculinas com mais de 35 anos usavam algum tipo de cabelo falso em seus filmes. Ainda assim, os estúdios e atores mantinham isso estritamente em segredo. Vamos levantar o véu sobre esses ícones do cinema clássico. Você pode nunca mais ver seus filmes antigos favoritos da mesma forma depois de conhecer a verdade nua e crua sobre a obsessão oculta de Hollywood por cabelos. 1. Humphrey Bogart. Desconhecido para seus fãs, o famoso cabelo de Humphrey Bogart não era inteiramente dele. Já na década de 1940, Bogart começou a perder cabelo e passou a usar uma peruca para seus papéis em filmes e aparições públicas. Ele nunca era visto em público sem seu aplique, pois estava muito consciente de manter o mistério de sua persona. Na tela, você veria Bogart com uma cabeça cheia de cabelo escuro e penteado. As perucas de Bogart eram feitas com excelência e sob medida para ele, a ponto de a maioria dos cinéfilos não ter ideia de que ele estava ficando careca. Ele certamente nunca removia sua peruca na frente de fotógrafos ou fãs. Na vida privada, no entanto, Bog nem sempre era tão autoconsciente. Ainda assim, o estúdio e seu próprio senso de profissionalismo significavam que, sempre que ele estava em público ou em um set, a peruca estava firmemente no lugar. Uma das anedotas mais fascinantes sobre as perucas de Bogart veio à tona anos após sua morte. Bogart tinha uma amante de longa data chamada Verita Boveri Thompson, que não era apenas sua amante secreta, mas também uma fabricante de perucas e cabeleireira profissional. Nos anos 1940, Thompson trabalhava em Hollywood criando perucas para protagonistas com problemas capilares. Ela e Bogart se conheceram em uma festa de encerramento de estúdio e se deram bem. Convenientemente para Bogart, a presença de Thompson em sua vida podia sempre ser explicada como sua cabeleireira, permitindo que viajassem juntos sem levantar suspeitas. Thompson revelou mais tarde em suas memórias que carregava uma mala com as perucas de Bogart para onde quer que fossem. Ela havia dado apelidos coloridos a algumas de suas perucas. Bogart, conhecido por seu senso de humor irônico, às vezes apresentava Verita aos outros simplesmente como minha amante, achando que ninguém acreditaria se ele dissesse isso em voz alta. 2. Fred Astaire. Os fãs de Astaire talvez não tenham percebido, mas grande parte de seu cabelo era a mágica do cinema. Fred Astaire começou a perder cabelo ainda bem jovem. Ao entrar nos seus 40 anos, a calvície de Astaire tornou-se mais pronunciada. Para manter uma aparência consistente na tela, Astaire usou uma peruca durante a maior parte de sua carreira cinematográfica. O que diferenciava as perucas de Astaire era a qualidade com que eram feitas e o quão naturais pareciam para a época. Seu estilista de perucas criava peças que combinavam perfeitamente com a cor e a textura do cabelo de Astaire, até mesmo incorporando um leve aspecto de afinamento na peça. Em outras palavras, o tupé em si não era uma peruca grande, volumosa e obviamente falsa. Essa atenção aos detalhes significava que, enquanto Fred girava em piruetas, saltos e até dançava nas paredes e no teto, sua peça de cabelo permanecia firmemente no lugar e parecia convincente. O público não percebia. Eles apenas viam Fred Astaire impecavelmente apresentado como sempre. Astaire tinha uma atitude prática sobre sua peruca. Em público e diante das câmeras, ele a usava sem falhar. Como muitos cavalheiros de sua geração, Astaire estava acostumado a usar chapéus. Astaire costumava dizer que se sentia mais confortável com um chapéu ou simplesmente de cabeça descoberta em casa do que se preocupando com o aplique fora do trabalho. Leslie Caron, que contracenou com Astaire em Papai Pernilongo, até incluiu uma fotografia rara em sua autobiografia mostrando Fred Astaire sem o aplique durante o ensaio. Ela recordou que ver Fred sem seu penteado habitual foi um pouco chocante no início, mas rapidamente acrescentou que ele ainda era Fred, único, com ou sem cabelo. Dritter Bing Crosby. Os fãs podem se surpreender ao saber que, quando Bing Crosby estava conquistando Hollywood, ele já estava ficando careca e usava peruca em seus filmes. Na verdade, Bing começou a perder cabelo relativamente cedo na idade adulta. Se você olhar fotos do jovem Crosby no final da década de 1920, ele tinha uma linha de cabelo decente. Mas no final da década de 1930, por volta da época em que sua carreira no cinema decolou, ele já tinha um afinamento significativo no topo. À medida que ele fez a transição de cantor puro para protagonista na tela, os chefes do estúdio decidiram que o cabelo ralo de Bing precisava de um pequeno impulso. Entra a peruca. Durante as décadas de 1940 e 1950, Bing Crosby usou uma peruca de altíssima qualidade para todos os seus papéis no cinema e na maioria das aparições públicas. Suas perucas eram feitas de cabelo humano e combinavam com a cor castanho-areia do seu cabelo natural. Elas eram estilizadas com aquela onda fácil característica que ele tinha.
Você nunca adivinharia que algo estava errado. Anedotas reveladoras. A verdade sobre o cabelo de Crosby tornou-se um segredo aberto entre seus colegas. O próprio Bing tinha um senso de humor famoso por ser autodepreciativo, e ele não levava sua peruca muito a sério. Na verdade, ele tinha um apelido carinhoso para isso. Segundo seu sobrinho, Howard Crosby, e o biógrafo, Gary Giddins, Bing absolutamente odiava usar aquela coisa. Ele odiava aquela coisa, disse uma vez Howard Crosby em uma entrevista. Ele o chamava de toalhinha de couro cabeludo e nunca o usava a menos que fosse absolutamente necessário. Isso dá a entender que, fora das câmeras, Bing estava feliz em ser careca e confortável em sua própria pele. Mas diante das câmeras ou no palco, ele sabia que a peruca fazia parte do uniforme. Uma anedota ilustrativa vem da Segunda Guerra Mundial. Bing estava profundamente envolvido em entreter as tropas. Ele fez extensas turnês para cantar para os soldados americanos no exterior. Nessas turnês da USO, Crosby tomou uma decisão deliberada. Ele deixou o seu peruca em casa. Em vez de aparecer como o Bing de Hollywood com o cabelo perfeito, ele frequentemente subia ao palco na frente de milhares de soldados usando apenas um uniforme de fadiga do exército ou uma roupa casual e um chapéu, ou às vezes sem chapéu, revelando uma cabeça calva. A imprensa realmente comentou sobre isso na época. Este gesto foi muito apreciado pelos militares. Era como se Bing estivesse dizendo: "Sou um de vocês, rapazes, sem pretensões de estrela de cinema aqui." Um jornalista escreveu que quando Crosby cantou White Christmas para as tropas na Europa, ele o fez despojado de sua artifício de Hollywood, apresentando-se não como uma estrela, mas como um colega americano oferecendo conforto. Foi considerado um gesto corajoso e humilde, considerando o quão controladas eram as imagens das estrelas naquela época. Um incidente engraçado envolve Bob Hope e Bing Crosby. No set de um de seus filmes de estrada, Bob provocava Bing sobre o peruca. Há uma história de que Jerry Lewis adorava fazer pegadinhas, e Bing evitou Jerry em uma reunião porque tinha medo de que Jerry pudesse chegar por trás e arrancar minha peruca para dar risada. Isso nunca aconteceu, mas mostra que Bing estava ciente do potencial de constrangimento. No final da sua vida, Bing Crosby realmente apareceu algumas vezes em público sem peruca. Nos seus últimos anos, os estilos tinham mudado, e muitos homens ficavam naturalmente carecas ou com entradas, e isso não era um grande problema. Há um clipe comovente dele cantando em um especial de TV em 1977, apenas semanas antes de sua morte, onde ele está diante do público sem peruca, um velho com cabelos brancos ralos interpretando Old Man River. Foi corajoso de certa forma. 4. John Wayne. John Wayne começou a perder cabelo relativamente cedo, por volta dos seus 30 e poucos anos. No final da década de 1940, seu cabelo estava visivelmente ralo no topo. Isso coincidiu com Wayne se tornando uma grande estrela. Após a Segunda Guerra Mundial, sua carreira acelerou com papéis principais. Para manter sua aparência de protagonista, Wayne discretamente começou a usar peruca em seus filmes. Disse que durante as filmagens de Wake of the Red Witch ou Sands of Iwo Jima, ambos filmes do final dos anos 40, as perucas de Wayne eram feitas sob medida e de alta qualidade, projetadas para se parecerem com seu cabelo natural dos anos 30, um castanho médio penteado para trás com um pouco de ondulação. Se você assistir aos seus filmes de perto, pode notar que nos filmes anteriores a 1948, sua linha do cabelo está recuando, enquanto nos filmes de 1948 em diante, ela magicamente parece mais cheia novamente. Esse é o sinal revelador da mudança para usar uma peça, mas o público em geral na época não tinha ideia. A persona de Wayne na tela permaneceu inalterada, aparentemente sem envelhecer por um tempo com aquele cabelo espesso e reconhecível. John Wayne era uma pessoa direta, muitas vezes franca, e não gostava de se preocupar com maquiagem ou figurinos. Então, como ele lidava com o aplique fora das câmeras? Curiosamente, Wayne não se sentia muito envergonhado com isso. Ele tratava o assunto de forma prática e até tinha senso de humor sobre isso. Há uma história famosa em que um repórter uma vez perguntou diretamente sobre seu aplique falso. Wayne, sempre rápido na resposta, respondeu com um sorriso: "Não é falso. É cabelo de verdade. Claro, não é meu, mas é real." Esta resposta espirituosa fez duas coisas. Reconheceu a verdade sem realmente dizer "sim, é um peruca", e desarmou a questão com uma piada. A imprensa divulgou amplamente essa citação, e basicamente se tornou a admissão pública de John Wayne de que sim, ele usava uma peruca. E daí? Os fãs em grande parte não se importaram. Duke ainda era Duke. Ao contrário de algumas estrelas que mantinham a peruca o tempo todo, Wayne era conhecido por ficar sem a peruca em sua vida privada, especialmente mais tarde na vida. Ele não tinha problema em ser visto entre amigos ou família como calvo. De fato, há alguns casos e fotos bem conhecidos de John Wayne sem sua peruca. Um caso particularmente comovente foi em 1961, no funeral de seu amigo próximo e colega ator, Gary Cooper. Wayne compareceu a esta ocasião solene sem usar sua peruca.
com seu cabelo naturalmente ralo. Os presentes notaram, mas foi entendido como uma marca de respeito, e talvez a maneira de Wayne de não se preocupar com a pretensão de Hollywood em um momento tão pessoal. 5M Gene Kelly. Pode surpreender os fãs ao assistir suas performances aparentemente juvenis, mas Gene Kelly lidou com uma perda significativa de cabelo durante sua carreira e dependia de perucas. No início dos anos 40, quando sua carreira cinematográfica começou, o cabelo de Kelly era natural, embora talvez um pouco fino. No entanto, ao se aproximar dos seus 30 e muitos anos e do final dos anos 40, seu cabelo começou a recuar e a afinar, especialmente no topo da cabeça. Determinado a manter sua aparência de galã, Kelly adotou o uso de perucas parciais e adições de cabelo cuidadosamente elaboradas. Ao contrário de alguns atores que usavam uma peruca completa ou tupé, Gene Kelly frequentemente usava o que é chamado de peça capilar parcial, o que significa que cobria apenas a parte superior ou frontal rala do couro cabeludo, misturando-se com o cabelo restante nas laterais. Essa abordagem tornava ainda mais difícil de detectar, porque ele ainda tinha sua linha de cabelo natural na frente até certo ponto, e cabelo natural ao redor das orelhas. As peças de cabelo eram feitas sob medida para combinar com seu cabelo castanho escuro, e eram feitas de cabelo humano real amarrado em uma renda fina. Elas precisavam ser excepcionalmente bem fixadas e duráveis. Afinal, as rotinas de dança de Kelly eram incrivelmente atléticas. Ele saltava, dava cambalhotas, corria por tempestades simuladas. 6. Frank Sinatra. O que muitos fãs não perceberam enquanto se encantavam com Sinatra naqueles anos era que seu famoso cabelo não era inteiramente natural por uma boa parte de sua carreira. O cabelo de Frank Sinatra começou a rarear relativamente cedo. Por volta dos seus 30 e poucos anos, e no final da década de 1940, já se podia ver uma recessão nas têmporas e um leve afinamento no topo. Como uma grande celebridade que valorizava a aparência impecável, Sinatra começou a usar perucas e apliques para manter seu visual característico. Na década de 1960, raramente se via Sinatra sem alguma complementação no cabelo. Sinatra, sempre perfeccionista, supostamente tinha uma extensa coleção de perucas de alta qualidade. Estes não eram perucas de tamanho único, eram feitas sob medida, muitas vezes de cabelo humano fino, coloridas para combinar exatamente com o tom castanho escuro de seu cabelo natural. Ele tinha diferentes estilos também, um pouco mais longos para o visual moderno dos anos 60, mais curtos e conservadores para seus papéis no cinema como oficiais militares ou detetives, etc. Ele até tinha um aplique especial para nadar. Talvez a anedota mais lendária sobre os hábitos de apliques de Sinatra venha de um artigo do jornalista Gay Talese, que escreveu o famoso perfil de 1966, Frank Sinatra está resfriado. Nele, Talese descreve observar Sinatra em um ensaio, notando que o cabelo de Sinatra naquela época era uma peruca preta notavelmente convincente. Talese descobriu que Sinatra tinha uma assistente pessoal de perucas, uma mulher cujo único trabalho era ser a guardiã das perucas de Frank. Esta mulher, chamada Helen Turpin, seguia Sinatra em apresentações e sets de filmagem, carregando uma bolsa com cerca de 30 perucas a qualquer momento, caso uma fosse danificada ou o estilo precisasse ser alterado. Talese escreveu que ela era uma senhora mais velha discreta que ganhava $400 por semana por esse trabalho. Ela deixou que ele espreitasse na bolsa, revelando um arco-íris de mini perucas de Sinatra perfeitamente penteadas em suportes. Surpreendentemente, ela mencionou que Sinatra tinha outras 30 ou mais perucas em sua coleção pessoal em casa. Então, no total, cerca de 60 perucas estavam à sua disposição. Esta revelação, publicada em uma revista nacional, foi uma das primeiras vezes que o público teve uma confirmação concreta de que Sinatra usava perucas. Mas o próprio Sinatra nunca exatamente anunciou isso. Ele era bastante vaidoso em sempre parecer o melhor possível. Seu estilista de longa data, Jerry Roman, que trabalhava no cabelo de Sinatra para projetos de filmes, uma vez comentou sobre a evolução das perucas de Frank. Roman disse nos primeiros dias: ele costumava ter algumas perucas excepcionalmente boas. Elas eram tão boas que muitos fãs provavelmente pensavam que Sinatra simplesmente mantinha milagrosamente uma cabeça cheia de cabelo na meia-idade. Mas Roman lamentou que, à medida que Sinatra envelhecia, especialmente no final dos anos 1980, ele ficou muito descuidado. Nos últimos 5 anos, ele usou uma peça sintética, que realmente não parecia muito natural. De fato, se você ver fotos de Sinatra se apresentando nos últimos anos de sua vida, o peruca é mais óbvia. 7º, Burt Reynolds. Apesar dessa imagem, Burt Reynolds lutou com a perda de cabelo relativamente cedo em sua carreira. No final dos seus 30 anos, ele notou sua linha de cabelo recuando e o topo da cabeça afinando. Determinado a manter sua imagem de galã intacta, Reynolds começou discretamente a usar perucas e diversos sistemas capilares enquanto ascendia ao estrelato. Ao longo do final dos anos 70 e definitivamente no início dos anos 80, praticamente todas as aparições de Burt Reynolds na tela o mostravam com uma peruca bem elaborada que imitava o cabelo cheio e ondulado que ele tinha na juventude. As perucas de Reynolds
Eles tinham que ser, dado que ele realizava muitas cenas de ação e fazia muita comédia física. Eles eram geralmente estilizados em seu visual característico, comprimento médio com uma leve ondulação e frequentemente com um ar casual um pouco bagunçado. Em alguns papéis, ele usava um chapéu, o que ajudava a esconder as bordas do aplique e também a mantê-lo seguro. Por muitos anos, Burt Reynolds negou veementemente usar peruca. Entrevistadores ocasionalmente o provocavam sobre isso porque as pessoas tinham suspeitas. Burt geralmente desviava com uma piada. O quê? Este cabelo? Está colado bem firme. Posso balançar de uma árvore com ele? Ele brincou uma vez. Ele tratava isso como algo para brincar, mas não confirmava abertamente. No entanto, fofocas de Hollywood e alguns momentos de descuido começaram a revelar seu segredo. Uma história conta que, no início dos anos 1970, uma namorada de Burt estava brincando com ele e acidentalmente arrancou seu aplique durante um momento íntimo. Imagine a surpresa. Mais tarde, ela contou essa anedota e disse que Burt ficou mortificado a princípio, mas depois riu da situação quando o constrangimento inicial passou. Isso mostra que, em particular, ele não estava totalmente à vontade em ser visto careca. Outra revelação pública ocorreu em meados da década de 1990, durante um período difícil para Reynolds. Ele passou por um divórcio muito público com a atriz Loni Anderson. Naquela época, Burt enfrentou problemas financeiros e teve que declarar falência. Em documentos judiciais que se tornaram públicos, foi revelado que ele devia uma quantia considerável a um salão de cabeleireiro sofisticado em Beverly Hills, especificamente a um fabricante de perucas chamado Edward Katz, conhecido por criar peças de cabelo personalizadas para celebridades. Isso essencialmente confirmou o que muitos já suspeitavam, que Burt estava investindo muito para manter suas famosas madeixas. Os tabloides se divertiram com a ironia de que o segredo havia sido revelado. Burt lidou com o constrangimento com humor. Em entrevistas posteriores, ele brincou que considerava as perucas de Katz valiosas a cada centavo. Em 2015, apenas alguns anos antes de seu falecimento, Burt até escreveu em suas memórias sobre o cabelo. Ele disse que, se pudesse fazer tudo de novo, talvez escolhesse ficar sem o aplique e ser natural, porque, no final das contas, tornou-se um fardo manter a fachada. A idade lhe deu perspectiva. Quem se importa realmente se estou careca ou não? Ele refletiu. Isso era bem diferente de sua postura nos anos 70, quando sentia que seu apelo juvenil poderia desaparecer junto com seu cabelo. Oitavo, Sean Connery. O que muitas pessoas não percebem é que Sean Connery começou a ficar careca em uma idade muito jovem. Quando ele estava no início dos seus 20 anos, seu cabelo já estava recuando significativamente. Quando foi escalado como James Bond aos 31 anos, sua linha de cabelo já estava bastante para trás e ele tinha cabelo ralo no topo da cabeça. Obviamente, os produtores dos filmes de Bond queriam que seu protagonista tivesse uma cabeça cheia de cabelo. Fazia parte da imagem tradicional de um herói viril nos anos 1960. Então, desde seu primeiro filme de Bond, Connery usou um peruca na tela. Isso mesmo. Toda vez que você vê Sean Connery como James Bond, desde Dr. No de 1962 até Diamonds Are Forever e até mesmo o não oficial Never Say Never Again, ele está usando uma peruca cuidadosamente elaborada. As perucas foram feitas para combinar com a cor natural do cabelo dele e eram estilizadas naquele corte clássico dos anos 60, repartido de lado com um pouco de ondulação na frente. Eram de densidade modesta para parecerem realistas. E de fato, a maioria dos espectadores não tinha ideia, nenhuma ideia. O jovem Connery parece um homem com cabelo naturalmente abundante. Connery era bastante reservado e um tipo de sujeito direto, então ele não falava sobre suas perucas na época. Mas aqueles no set sabiam. Na verdade, o diretor Alfred Hitchcock, que escalou Connery em Marnie ao lado de Chip Hedren, insistiu que Connery usasse um aplique nesse filme também para manter a aparência de protagonista. Não era uma opção ficar sem. Hitchcock, sendo detalhista, provavelmente tinha uma linha de cabelo específica em mente para o personagem e garantiu que a equipe de maquiagem cabelo desse mais cabelo a Connery. Há uma história divertida contada por alguns dos colegas de Bond de Connery. Supostamente, durante as filmagens de Goldfinger, o peruca de Connery voou enquanto ele fazia uma cena de ação vigorosa. A equipe agiu rapidamente para afastar qualquer visitante no set e ajudar Sean a recolocar seu cabelo antes que alguém pudesse tirar uma foto. Seja mito ou verdade, isso destaca o pequeno risco sempre presente de usar uma peruca em sequências de ação. O próprio Connery parecia achar alguma graça nisso. Em entrevistas posteriores, ele não evitou o assunto. Uma vez, ele respondeu a uma pergunta sobre seu cabelo com um comentário brincalhão e confiante. Não é segredo que usei uma peruca em Bond. Comecei a ficar careca quando tinha 21 anos. Eu simplesmente não divulgava isso. Ele até brincou que a peruca era a única coisa que tinha que ficar calma durante as acrobacias loucas. Nilotte Charlton Heston. Como muitos de seus colegas, o cabelo de Charlton Heston começou a afinar quando...
Idade. No final da década de 1960, Heston estava na casa dos 40 anos, e seu cabelo estava visivelmente recuando nas têmporas, com afinamento no topo. No início, alguns de seus papéis ainda funcionavam com isso. Por exemplo, em Planeta dos Macacos, ele está frequentemente sujo ou usando um capacete, e o cabelo ligeiramente desgrenhado e ralo combinava com o visual de sobrevivência pós-apocalíptico. Mas, à medida que continuou assumindo papéis principais nos anos 1970, Heston silenciosamente passou a usar perucas para seus filmes e aparições públicas. A partir do início da década de 1970, Charlton Heston quase nunca era visto sem uma peruca quando estava em personagem ou fazendo aparições formais. As perucas dele eram de excelente qualidade, muitas vezes feitas pelos principais fabricantes de perucas de Hollywood. Elas tendiam a imitar o cabelo natural dele dos tempos de juventude, espesso na frente, com uma onda digna, e mais tarde salpicado com alguns fios grisalhos à medida que ele envelhecia, para manter uma aparência natural. Por exemplo, em Terremoto e Midway, dois de seus filmes notáveis dos anos 70, o cabelo de Heston parece mais cheio do que provavelmente era na realidade naquela época. Por outro lado, fotos casuais dele fora do set mostrariam uma linha de cabelo recuada quando ele não estava em seu uniforme de estrela de cinema. Charlton Heston era um tanto à moda antiga e muito empenhado em manter uma imagem digna. Ele não discutia abertamente o uso de perucas. Na verdade, parece que ele se esforçava para garantir que nunca fosse visto sem ela em nenhuma capacidade oficial. Há uma história reveladora compartilhada pelo ator George Takei, que uma vez atuou com Heston. All Vitematic Tensoex.
Sua aparência de protagonista. Ele não era completamente careca de forma alguma, mas tinha cabelo fino que podia parecer ralo sob luzes fortes. Para compensar, ele às vezes usava uma pequena peruca que adicionava volume à sua franja ou coroa nos filmes. Por exemplo, se você assistir Amor na Tarde, um de seus filmes mais tardios, onde ele é um protagonista romântico mais velho ao lado de Audrey Hepburn, seu cabelo parece mais cheio do que provavelmente era naturalmente aos 56 anos. Esse é o trabalho sutil de um bom aplique. Não era uma peruca grande, apenas um pequeno aumento para dar a impressão de uma linha do cabelo jovem e volume. Gary Cooper era bastante reservado e, francamente, um pouco tímido fora das câmeras. Ele não era do tipo que chamava atenção para sua aparência ou discutia seus cuidados pessoais. No entanto, aqueles na indústria sabiam que Coop, como muitos astros masculinos, usava um pouco de ajuda do departamento de perucas mais tarde em sua carreira. Um cabeleireiro de Hollywood lembrou que as perucas de Cooper eram muito leves e finas, deliberadamente para que não fossem óbvias. Ele mandou fazer com cabelo real que combinava com a sua cor grisalha nos anos 50. De fato, uma das perucas de Gary Cooper foi exibida após sua morte no Museu Max Factor, em Hollywood, conforme observado por algumas fontes. Foi descrita como uma peruca de espessamento, o que significa que não era uma peruca completa cobrindo um couro cabeludo calvo, mas uma peça destinada a se integrar com seu próprio cabelo para dar uma aparência mais cheia. Cooper tinha um amigo próximo na elite dos fabricantes de perucas de Hollywood. Vereda Bover Thompson, que conhecemos anteriormente como amante e cabeleireira de Bogart, supostamente também prestou seus serviços a Cooper. Ela trabalhou com ele para criar uma peça que ele pudesse aplicar facilmente e usar confortavelmente durante longos dias de filmagem, especialmente em filmes de faroeste ao ar livre, onde o vento e o suor poderiam ser problemas. Cooper, sendo um homem ao ar livre na vida real, aparentemente achava as perucas um pouco incômodas. Em seu rancho em Wyoming ou em casa, ele nunca as usava. Ele apenas colocava um chapéu de cowboy ou boné sobre seu cabelo ralo e seguia com a vida. Existem fotos espontâneas dele em seus últimos anos, relaxando perto de uma cabana ou com sua família, e você pode ver a calvície natural. Ele não é de forma alguma careca, mas definitivamente com entradas e o topo ralo. Isso claramente não o incomodava pessoalmente. Ele era Gary Cooper, fosse com um pompadour completo de set de filmagem ou com um visual de cabelo desgrenhado fora de serviço. 12 de outubro, Ray Milland. A história do cabelo de Ray Milland tem uma reviravolta interessante. Ele experimentou uma perda significativa de cabelo relativamente cedo, e um fator que contribuiu para isso foi, na verdade, o estilo de um papel em um filme. Em 1942, Milland estrelou a aventura em Technicolor de Cecil B. DeMille, Rip the Wild Wind. Para esse filme, ambientado na década de 1840, o personagem de Milland usava cabelo encaracolado elaborado. Para conseguir o visual, o cabeleireiro do estúdio usava um ferro de ondular quente e estilização pesada no cabelo real de Milland dia após dia. De acordo com a tradição de Hollywood, esse processo intenso de estilização danificou severamente o cabelo de Milland, fazendo com que ele afinasse e caísse em partes. Pode-se dizer que ele quase fritou o cabelo por causa de sua arte. Se Rip the Wild Wind é o único culpado ou apenas acelerou uma predisposição genética, o fato é que, em meados da década de 1940, o cabelo de Ray Milland estava visivelmente recuando e afinando no topo, mesmo que ele estivesse apenas no final dos seus 30 anos. Para manter sua aparência de galã após Lost Weekend e durante o final dos anos 40 e 50, Milland adotou o uso de perucas. Ele era bastante meticuloso com isso. Milland usava diferentes perucas para diferentes papéis. Às vezes, uma peruca completa, outras vezes, uma peça parcial que se misturava com as laterais. Em filmes noir como The Big Clock, você o verá com uma cabeça de cabelo convincentemente cheia. Mas fora das telas, fotos desse mesmo período mostram seu cabelo natural muito mais ralo. Ele claramente teve ajuda diante das câmeras. Ray Milland, sendo um sujeito espirituoso e franco, não escondia totalmente seus sentimentos sobre seus problemas capilares. Amigos próximos e familiares o ouviram reclamar sobre aquele maldito filme de DeMille que me custou meus cachos. Em um momento mais leve, Milland brincou que deveria enviar a conta de suas perucas para DeMille, já que eram um resultado direto de trabalhar para ele. Mas ele disse isso rindo. Na vida privada, Milland aparentemente oscilava entre usar perucas para eventos públicos e não se preocupar em ocasiões mais casuais ou pessoais. Ele tinha uma coleção de finas perucas na década de 1950. Uma anedota familiar conta que ele uma vez colocou uma de suas perucas em um abajur em casa durante uma pequena reunião, fazendo com que um convidado assustado olhasse 2 vezes, pensando que alguém estava espreitando no canto. Então Ray entrou claramente com menos cabelo na cabeça, e eles perceberam a brincadeira. Milland achou isso hilário. Ele não se importava em fazer piada de si mesmo. 13º, Charles Boyer. Na verdade, Charles Boyer começou a perder cabelo bem cedo em sua vida. Mesmo no final da década de 1930, quando estava se tornando um galã internacional, sua linha de cabelo estava recuando. Estando ciente de sua imagem romântica, Boyer recorreu a perucas para manter seu visual característico. Ao longo de sua carreira em Hollywood, emo,
Excelentes perucas sob medida em praticamente todos os seus papéis principais. Ele tinha uma coleção delas, já que frequentemente precisava de estilos diferentes dependendo do personagem. As perucas eram feitas para cobrir sua calvície enquanto se misturavam com o cabelo nas laterais da cabeça. Fora das câmeras, sob aqueles chapéus impecáveis e smokings, Boyer estava ficando bastante calvo. Na câmera, ele ainda parecia ter uma cabeleira farta, conforme os papéis exigiam. Charles Boyer não escondia entre os colegas que usava perucas para o trabalho. Em particular, ele ficava bastante à vontade sem elas. Ele foi casado com a atriz britânica Pat Patterson de 1934 até a morte dela em 1978. E entre amigos e em casa, ele não fingia. Ele frequentemente andava sem chapéu ou usava apenas um boné casual. Existem fotografias de Boyer mais tarde na vida relaxando ou em eventos casuais completamente careca no topo com apenas a franja de cabelo ao redor dos lados. Nessas fotos, ele parece tão elegante como sempre. Se algo, isso combinava com sua elegância madura. Amigos diziam que Boyer tinha duas aparências, a estrela de cinema com cabelo e o intelectual fora das telas com óculos e cabeça calva. Ele supostamente brincava mais tarde com um sorriso autodepreciativo. Finalmente parece um professor que é o que sempre quis ser. Pena que isso aconteceu depois de eu ter interpretado Todos os Amantes. Ele originalmente estudou filosofia e era do tipo intelectual. Então brincava que sua calvície e idade avançada o faziam parecer um acadêmico. Há uma história de que Leslie Caron ficou surpresa na primeira vez que o viu sem peruca durante um ensaio. Ela tinha crescido assistindo a ele em filmes com cabelo. Boyer supostamente riu da reação dela e disse algo encantador como: "Minha querida, até a Torre Eiffel perdeu alguns parafusos ao longo dos anos." Seu humor ajudou a aliviar qualquer constrangimento, e eles continuaram. Na verdade, Boyer era confiante o suficiente para, às vezes, fazer papéis sem peruca quando isso convinha. À medida que ele passou a interpretar papéis de personagem nas décadas de 60 e 70, ele ocasionalmente se permitia aparecer calvo se o personagem fosse mais velho ou isso acrescentasse gravidade. Mas por muito tempo, especialmente no auge de seu romantismo, a peruca era tão essencial para seu figurino quanto seu smoking. Um dos papéis famosos de Boyer foi em Gaslight. Lá, seu cabelo espesso aumenta seu charme, e depois sua ameaça. Você assistindo poderia imaginar que, se ele tirasse aquele aplique, pareceria bem diferente, talvez fazendo o personagem parecer menos jovem. O sucesso desse filme deve-se, em parte, a como Boyer usou sua aparência polida para esconder a vilania por baixo. Uma reflexão meta de como ele, como ator, usava a aparência para esconder seu verdadeiro envelhecimento. E essa é a pura verdade.